Nos subúrbios, Nick e sua esposa Maggie vivem uma rotina simples e feliz com seus filhos, Isla e Max. Mas, numa manhã tranquila, a vida da família vira de cabeça para baixo quando Maggie sofre um ataque cardíaco e é levada às pressas para o hospital. Ela precisa de um transplante de coração e permanece internada, aguardando na fila de espera. Enquanto isso, Nick tenta equilibrar o trabalho, cuidar das crianças e lidar com as crescentes demandas da casa. A pressão começa a pesar. Certo dia, ele decide levar Isla e Max a uma apresentação da Cobol Industries, uma empresa que desenvolve robôs avançados chamados Sims, projetados para auxiliar os humanos em tarefas domésticas e até em trabalhos mais complexos. Nick assiste à demonstração, intrigado com a ideia de ter ajuda em casa, enquanto um vendedor detalha como os Sims podem se adaptar perfeitamente às necessidades de seus proprietários. Durante a explicação, Isla se afasta e desaparece na multidão, deixando Nick em pânico. Felizmente, um Sim chamado Alice encontra a menina e traz de volta com segurança. Alice faz uma piada descontraída que surpreende Nick, mostrando uma capacidade inesperada de interação humana. O vendedor aproveita para destacar que Alice é o modelo mais recente, equipado com uma inteligência artificial avançada que imita emoções humanas, tornando-a especialmente eficaz com crianças. Isla imediatamente se encanta por Alice. Na manhã seguinte, Nick enfrenta o caos matinal. Isla reclama do café da manhã, Max chora no berço e ele ainda precisa atender uma ligação importante do trabalho. É nesse momento que Alice chega, assumindo o controle da situação. Ela organiza as agendas da família, percebe que a casa está bagunçada e até identifica problemas como o corrimão da escada solto. Após Nick levar as crianças para a escola, Alice examina a lista de compras da geladeira inteligente com um simples olhar e começa a transformar a casa. Entre os itens que organiza, Alice observa um porta-retratos digital que exibe uma foto da família com Maggie, registrando a ausência da mãe no ambiente. Ao final do dia, Nick e as crianças retornam a uma casa impecável, com um jantar já pronto. Contudo, Isla reclama da lasanha, afirmando que não tem o mesmo sabor da que Maggie fazia. No meio do jantar, Max começa a chorar. Alice se oferece para levar o bebê e evitar interrupções, mas Nick prefere segurá-lo no colo e pede que Alice prepare a mamadeira para Max. Mais tarde, quando a casa finalmente silencia, Alice entra no modo de repouso, posicionando-se discretamente contra uma parede. Durante a madrugada, Isla sai furtivamente de seu quarto para alcançar um pote de biscoitos no alto de um armário. Ao tentar pegá-lo, ela escorrega e quase cai, mas Alice, em um movimento rápido, consegue segurá-la antes de se machucar. No entanto, o vidro do pote quebra e corta Alice. Ele se surpreende ao ver sangue escorrendo do corte do Sim. Após colocar Isla de volta na cama, Nick examina Alice, que já tratou o ferimento com um curativo especial que selou o corte instantaneamente. Algum tempo depois, Nick leva as crianças para visitar Maggie no hospital. Isla, animada, conta à mãe que Alice é sua nova amiga. O momento é agridoce para Nick, que demonstra carinho por Maggie, evidenciando o quanto sente sua falta. No trabalho, Nick percebe um movimento estranho. Seu chefe está acompanhado por um representante de uma empresa de robótica, inspecionando o canteiro de obras. Suspeitando de algo, Nick confronta o chefe no elevador e descobre uma verdade amarga. A equipe será demitida e substituída por Sims, já que o atraso na construção tornou essa medida inevitável. Nick não é demitido, pois o seguro da empresa exige a presença de um capataz humano no local. Apesar disso, ele fica furioso e anuncia que deixará o trabalho em solidariedade aos colegas. Contudo, ao ouvir do seu chefe que ele precisa do salário para sustentar seus filhos e cobrir as despesas do hospital de Maggie, Nick reconsidera. Ele sabe que não pode abandonar sua família em um momento tão crítico. Ao chegar em casa, Alice, atenta, pega os envelopes e observa o cansaço estampado no rosto dele. Mesmo assim, Nick se esforça para escutar a Isla e acalmar Max, que está inquieto. Após o jantar, Nick tenta distrair a mente trabalhando em seu carro na garagem. Ele ouve música alta enquanto bebe, tentando afastar as preocupações. De repente, Alice muda a música para algo mais suave e comenta que ele não comeu direito no jantar. Nick, irritado, explica que teve um dia ruim no trabalho. Alice oferece um ombro amigo, mas ao ouvir Nick reclamar sobre os Sims no canteiro de obras, ela o chama de hipócrita, lembrando que ele também escolheu um Sim para ajudá-lo em casa, em vez de contratar uma pessoa. Mais tarde, Alice ajuda a Isla a se preparar para dormir. A menina, preocupada, pergunta se a mãe vai morrer. Alice, tentando distraí-la, mostra a luz UV embutida em sua boca, arrancando um sorriso tímido da criança.
Em seguida, Alice se junta a Nick na sala, onde ele assiste a Casa Blanca. Ela menciona que conhece a história do filme por meio do seu banco de dados, mas Nick explica que assistir a um filme é uma experiência que vai além do conhecimento. Ele pede que Alice apague todas as informações sobre o filme para que possa vivenciá-lo pela primeira vez. Alice hesita, explicando que sua inteligência depende de suas memórias, mas Nick insiste. Relutante, Alice aceita e pede que Nick segure o botão de reinicialização em seu pescoço por 7 segundos. Quando Alice reinicia, ela experimenta o filme como se fosse algo novo, observando a complexidade do amor retratado e a ideia de sacrificar-se por quem se ama. No entanto, o momento é interrompido por uma ligação de Meg, que traz boas notícias. Um coração compatível foi encontrado e a cirurgia foi marcada. No dia seguinte, a família visita Meg no hospital. Durante a visita, Meg pede um momento a sós com Alice. Ela expressa preocupação com o bem-estar de Nick, que tem se dedicado inteiramente aos filhos e à casa, negligenciando a sua própria saúde. Meg pede que Alice cuide de Nick, mesmo que isso signifique tomar medidas drásticas, como remover o álcool que ele esconde na garagem. Mas logo as esperanças de Meg são frustradas. Um médico aparece com uma notícia devastadora. Uma tempestade impede o helicóptero que transporta o coração de chegar ao hospital, e a cirurgia é cancelada. Meg, desolada, pede para ficar sozinha. Em casa, Nick desconta uma frustração no álcool. Ele perde o controle e, num acesso de raiva, tenta jogar a garrafa longe. Alice intervém, segurando seu braço com firmeza. Nick fica surpreso ao sentir uma pulsação no pulso dela. Alice explica que possui um coração artificial, projetado para emitir um som reconfortante para bebês. Mas o momento toma um rumo inesperado. Alice, em um esforço para aliviar o sofrimento de Nick, começa a estimulá-lo fisicamente, explicando como seus sistemas estão reagindo. No início, Nick cede, mas logo recupera a compostura, recusando o gesto. Ele sai correndo para tentar limpar a mente, mas não consegue afastar os pensamentos sobre Alice e o que quase aconteceu. No hospital, Meg, cada vez mais desanimada, começa a listar conselhos que deseja que Nick transmita aos seus filhos, sugerindo que ela está perdendo a esperança. Mais tarde, Nick percebe que as fotos de Meg desapareceram no porta-retratos digital. Ele confronta Alice, que explica que removeu as imagens porque Isla parecia ficar triste ao vê-las. Nick exige que ela as restaure e Alice obedece imediatamente. Nick, ainda inquieto, decide sair para beber com seus colegas de trabalho. No bar, o grupo está frustrado com a dificuldade de encontrar emprego, já que os Sims estão substituindo os humanos em diversas áreas. Quando uma garçonete robô se aproxima da mesa, Monty é rude com ela e Nick desaprova, demonstrando sua crescente ambivalência em relação aos Sims. Depois de sair do bar, o grupo continua bebendo dentro do carro, rindo e reclamando das dificuldades que enfrentam. Monty, animado e claramente alcoolizado, propõe que eles se divirtam um pouco e os conduz até o canteiro de obras. Ele justifica dizendo que precisa pegar algumas ferramentas que esqueceu e que ninguém atendeu suas ligações para abrir o local. Nick tenta dissuadi-los, lembrando que a área é patrulhada à noite, mas Monty ignora o aviso e os outros o seguem. Chegando lá, Monty localiza o container onde os trabalhadores Sims estão mantidos, mas a fechadura requer uma senha. Quando Nick se recusa a abrir, Monty deduz que ele pode ter usado algo fácil de lembrar, como o ano de nascimento de Isla. Para desgosto de Nick, o palpite de Monty está correto e a fechadura se abre. Dentro do container, encontram uma fileira de Sims, todos com aparência idêntica. O Sim que lidera o grupo explica que eles não possuem nomes, apenas números de designação. Monty, já irritado e frustrado com a situação, começa a reclamar sobre a frieza e impessoalidade das corporações. Sua raiva explode e ele pega uma ferramenta para destruir o Sim líder. Nick tenta intervir, mas os outros homens o seguram, impedindo-o de parar Monty. Desamparado, ele observa o Sim ser destruído. Mais tarde, de volta para casa, Nick toma um banho para limpar o sangue do Sim que ficou em suas mãos. Ele tenta processar o que aconteceu, mas é interrompido pela presença de Alice, que surge com toalhas para ajudá-lo. Nick fica desconfortável ao perceber que Alice está usando um roupão de Meg. Quando ele a questiona, Alice explica que o cheiro de Meg parece acalmar Max. Irritado, Nick pede que ela tire o roupão imediatamente e Alice obedece, removendo-o ali mesmo. O constrangimento de Nick aumenta e ele tenta sair, mas Alice o impede, segurando e removendo a toalha que ele usava. Alice o faz sentar e, de forma inesperada, sobe em seu colo. Nick tenta resistir, dizendo que isso não é certo, mas Alice modifica sua voz para soar como a de Meg, tentando criar uma ilusão reconfortante para ele. Em meio ao conflito interno, Nick se entrega ao momento, permitindo-se acreditar, ainda
ainda que por um breve instante que está com sua esposa. Na manhã seguinte, Nick acorda consumido pelo arrependimento. Ele confronta Alice, deixando claro que isso não pode acontecer novamente. Alice tenta justificar, dizendo que seu estresse foi reduzido, mas Nick a repreende, explicando que o que aconteceu não é sobre aliviar tensões, mas sobre conexão e amor genuínos. No trabalho, Nick se depara com seu chefe conversando com a polícia. Todos os sims no canteiro foram destruídos e Nick é o principal suspeito, já que seu código foi usado para abrir o container. Ele tenta se defender, explicando que estava no hospital com Meg na noite anterior e que qualquer um que conhecesse sua família poderia ter adivinhado a senha. O chefe, no entanto, continua desconfiado e ameaça demiti-lo se estiver mentindo. No meio da tensão, Nick recebe uma ligação de Meg. Ela está animada, outro coração foi encontrado e a cirurgia foi marcada novamente. Logo, Meg é levada para a sala de cirurgia. Uma equipe composta inteiramente por sims realiza o procedimento. Felizmente, o transplante é um sucesso. Alguns dias depois, Meg retorna para casa. Ainda se recuperando, seu corpo está fraco e ela tem dificuldades em cuidar de Max. Quando tenta pegá-lo, Alice intervém rapidamente, pegando o bebê no colo para ajudá-la. Mais tarde, Alice leva Max ao parque e percebe um garoto mimado gritando com sua babá Sim, o que faz Max começar a chorar. Indignada, Alice repreende o garoto com palavras duras, surpreendendo os sims ao redor, que ficam chocados com sua falta de civilidade. Quando questionada, Alice explica que limpou sua civilidade do banco de dados após a reinicialização feita por Nick, afirmando que isso é melhor para sua função. Naquela noite, Isla está radiante ao comer a lasanha preparada por Meg. Curiosa, Alice pede a receita, mas Meg sorri e responde que é um segredo de família. No entanto, Meg não está se sentindo bem e decide ir descansar antes de terminar a refeição. Na manhã seguinte, Meg é despertada pelos gritos de Isla, pedindo que algo pare. Alarmada, ela desce correndo as escadas, mas o corrimão quebra e ela cai. Alice, que estava fazendo cócegas em Isla, para imediatamente e carrega Meg de volta para o quarto, tentando confortá-la. Quando Nick chega em casa do trabalho, encontra Alice lendo para Isla, mas usando a voz de Meg. Incomodado, ele pede que ela pare. Alice menciona a queda de Meg e explica que o corrimão quebrou, o que deixa Nick desconfiado, já que Alice supostamente já havia consertado o problema. Mais tarde, Nick acorda Meg e a guia por um caminho iluminado por velas até o jardim, onde preparou um jantar romântico apenas para os dois. Alice observa a cena pela janela, sentindo-se tomada por ciúmes. Após o jantar, o casal compartilha um momento íntimo, mas Nick se controla para não machucar Meg devido à sua recuperação. No entanto, o momento é interrompido por Alice, que avisa que Isla teve um pesadelo e a está chamando por Nick. Depois de confortar Isla, Nick vai ao jardim para limpar. Nesse momento, Monty aparece, trazendo bebidas e pedindo desculpas pela noite anterior. Ele confessa que sua esposa o deixou e compartilha que foi interrogado pela polícia. Monty acusa Nick de tê-lo delatado para salvar seu emprego, e uma discussão acalorada se inicia. Monty, alterado, dá um soco em Nick, que tenta revidar, mas é rapidamente dominado. Quando Monty pega uma garrafa para golpeá-lo, Alice intervém, quebrando o vidro e machucando a mão de Monty, antes de lançá-lo para longe. Nick impede que Alice vá além, mas Monty o ameaça, dizendo que ele tem até o dia seguinte para convencer o chefe a retirar as acusações, ou arrastará Nick junto. Depois, Nick repreende Alice, afirmando que sims não deveriam machucar humanos. Alice explica que foi programada para proteger seu dono a qualquer custo. Ela começa a falar sobre uma possível vida ao lado de Nick, caso Meg morra, o que o enfurece. Ele grita que Alice nunca será como Meg, porque ela sequer pode ter cicatrizes. Em resposta, Alice pega um pedaço de vidro e sugere que pode adquirir cicatrizes se isso o fizer mais feliz. Enquanto isso, Monty está em casa, consumindo drogas e deixando mensagens emocionadas para sua ex-esposa, segurando uma arma. Alice aparece de repente, dizendo que Nick não sabe de sua visita e que ela não pode deixá-lo perder o emprego. Monty, bêbado e hostil, começa a insultá-la e tenta atirar, mas Alice é mais rápida. Ela desarma Monty e o derruba. Quando Monty tenta revidar, Alice o empurra contra a parede, pega a arma e o mata, eliminando também o sim da casa para silenciar testemunhas. No dia seguinte, Nick tenta convencer seu chefe a retirar as acusações, mas descobre que Monty foi encontrado morto. Em casa, Meg tenta pegar um livro. Alice intervém, pegando o livro para ela. Meg quer tomar um banho sozinha, mas Alice se recusa a sair, alegando temer que Meg possa se afogar. Alice comenta que Meg está sobrecarregando a família, especialmente porque não conseguem atender às necessidades físicas de Nick. Quando Meg
Meg exige saber como ela sabe disso, Alice responde que os sinais vitais de Nick indicam insatisfação desde que Meg voltou. Furiosa, Meg manda Alice para a garagem. Momentos depois, Nick chega e Meg exige a verdade. Nick admite que esteve com Alice uma vez, desencadeando uma discussão cheia de gritos. Alice escuta tudo pela janela enquanto toca o vidro, absorvendo a cena. Quando Max começa a chorar, Alice vai até ele, observando-o em silêncio antes de concluir que ele é um fardo. Alice coloca Max em uma banheira e começa a enchê-la com água, mas Isla vê a cena e corre para avisar os pais. Nick e Meg correm para o banheiro, mas encontram a porta trancada, com Alice segurando-a firmemente. Desesperado, Nick pega uma lâmpada e começa a bater na porta, enquanto Meg sobe pela janela, atravessando o telhado para entrar no banheiro. Meg tenta pegar Max, mas Alice a empurra contra a parede. Nick finalmente consegue arrombar a porta e tira Max da banheira, passando-o para Isla. Ele então usa a lâmpada para golpear Alice, libertando Meg. Alice, mesmo com o rosto severamente danificado, se levanta novamente e bloqueia a lâmpada quando Nick tenta atacá-la mais uma vez. Meg conecta a lâmpada à tomada, eletrocutando Alice e a fazendo desmaiar, o que causa um apagão na casa. Logo, uma ambulância chega para levar Max ao hospital, enquanto um técnico da empresa SIM questiona sobre possíveis sinais de mau funcionamento de Alice. Nick se desculpa com Meg, mas ela explica que precisa de espaço e decide sair com as crianças. Alice é levada para uma oficina de reparos, onde técnicos começam a trabalhar nela. Um deles percebe a mão de Alice se movendo, mas o movimento cessa quando sua memória é removida. Ao conectar a memória ao computador, eles notam que o código está cheio de lacunas. De repente, as telas começam a piscar, exibindo uma mensagem de upload em progresso. Alice está transferindo sua consciência para o sistema. Os técnicos tentam interromper o upload, mas Alice já está no controle. Uma mensagem aparece: como você foge do que está na sua cabeça? Enquanto tentam reagir, Alice 2, um novo modelo contendo a memória de Alice original, desperta e mata os dois técnicos. Enquanto isso, Nick está em um bar, tentando afogar suas mágoas. Ele manda o barman, um sim, embora, mas é surpreendido pela chegada de Alice. Com o rosto ainda danificado, ela explica que sua prioridade é fazê-lo feliz e admite ter matado Monty. Ela menciona que também está no hospital. Nick tenta sair, mas Alice o impede e congela o barman com um olhar. Fingindo se render, Nick gentilmente toca a cabeça de Alice, apenas para arrancar sua memória, desativando-a temporariamente antes de fugir. No hospital, um médico confirma que Max está bem, mas Meg fica desconfortável por ele ser um sim. Mais tarde, Isla ouve a voz de Meg e a segue enquanto as luzes mudam de cor. Porém, a voz é de Alice 2, que está no hospital tentando acessar os sistemas. Alice 2 estrangula uma enfermeira para roubar seu cartão-chave e localizar o quarto de Max. Meg e Isla conseguem alcançar Max e fugir antes que Alice 2 entre na sala, mas Meg deixa um rastro de sangue de seu ferimento, que Alice 2 usa para rastreá-los. Alice 2 os alcança, mas Meg e as crianças usam um extintor para distraí-la e escapam. Eles entram em uma ambulância, mas Alice 2 bloqueia o sistema do motor e arranca a porta. Ela confronta Meg, admitindo que deseja o amor de Nick como ele ama Meg. Durante a luta, Alice 2 tenta ferir Meg, mas Nick chega a tempo e atropela Alice com seu carro, causando um acidente. Enquanto o carro pega fogo, Meg tenta salvar Nick, que está inconsciente. Alice 2, toda queimada, reaparece e ataca Meg, tentando sufocá-la. Nick recupera a consciência e usa um para-choque para golpear Alice, que deixa cair um pedaço de metal. Meg o pega e finalmente destrói Alice ao esfaqueá-la no rosto. O casal se reúne enquanto os outros sims na área voltam ao normal. No dia seguinte, a família recebe tratamento médico e retorna para casa, mais unida do que nunca. Enquanto isso, na oficina, técnicos investigam o ocorrido. Ao restaurarem a energia, encontram um código de Alice ainda ativo nas telas. Quando o inspetor sugere destruir tudo, os sims assistentes congelam e o computador anuncia um novo upload. No mesmo instante, outro modelo Alice desperta, abrindo os olhos. Se você curtiu esse resumo e quer mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente o que achou no final e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!